Olá, irmãos, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição da nossa série a respeito dos 10 mandamentos. E nós ainda estamos no terceiro mandamento, mas todavia eu não estou com pressa, como eu sempre tenho dito, embora seja aqui um estudo informal, que para muitos pode até deixar a desejar, por causa da minha limitação, todavia eu tenho me esforçado para extrair o máximo possível de diamantes de ouro contidos ali na lei moral de Deus. E nós começamos a ver no nosso último encontro alguns pecados contra o terceiro mandamento. E nós vimos alguns tópicos citados pelo puritano Thomas Watson. São 12 tópicos que ele cita e na última lição a gente conseguiu ver 5 tópicos. Okay? Hoje nós vamos ver o tópico número 6, listado pelo Sr. Watson. Todavia, antes de tudo, eu quero falar com você que me assiste, que por acaso clicou aqui aleatoriamente neste vídeo. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link que você vai ser redirecionado diretamente para a playlist desta série, onde você pode, se assim quiser e for chamado, ou digamos assim, impulsionado por Deus, a começar o estudo desde a primeira lição, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos para Êxodo, capítulo 20, versículo 7, e ler o nosso texto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar e vamos ao Senhor em oração. Senhor meu Deus, amado, querido e poderoso Pai, glorioso és Tu, e em o nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para aprender da Tua palavra, para conhecermos do Teu caráter, dos Teus atributos, da Tua vontade, os Teus desígnios, os Teus decretos. Ensina-nos agora, Senhor, por amor do Teu Filho. Não impute sobre nós aquilo que nós merecemos, pois merecemos ser abandonados em nossa ignorância e em nossos pecados. Todavia, o Senhor tem renovado as Tuas misericórdias para conosco todas as manhãs, sendo esta a causa de nós não sermos consumidos. E por isso nós Te louvamos, e por isso nós Te engrandecemos. Pai, não nos contentamos com a miséria da nossa carne, e a odiamos, e queremos correr para a cruz de Cristo. Queremos correr para o Senhor. Então nos molde, nos ensine, Senhor, a caminhar nos mesmos passos do Senhor. Ó Senhor, ir atrás, após Jesus Cristo, se preciso for, como Ele mesmo ensinou, tomando a nossa cruz. Então nos direcione, nos conduza, ó Espírito Santo. Me ajude a passar aquilo que o Senhor deseja que seja passado. Permita que eu consiga passar, apesar da minha limitação, o máximo de ouro contido nesta lei moral possível para essas pessoas e que elas possam absorver, Pai, absorver cada uma das coisas que forem faladas aqui e que pelo menos elas sejam encorajadas a estudarem por si só, buscarem, conhecerem e andarem no centro da Tua vontade. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as ofensas cometidas contra o Senhor, a maldade escondida dentro do nosso coração, quantos ídolos, quanta lealdade, quanta palavra frívola que sai de nossas bocas. Ó Deus, em o nome de Cristo, nos purifique e nos perdoe, para a glória do Teu nome. Ensina-nos agora, Pai, exorta-nos se for preciso. Se for preciso exortar cada um de nós, faça isso. Mas também nos ensine e nos encoraja, Pai, a prosseguir para o alvo. Para a Tua glória. Amém. Bem, sem perder tempo, como eu disse, na última lição nós passamos por 5 tópicos enumerados pelo Sr. Watson, Thomas Watson. O primeiro tópico é: tomamos o nome de Deus em vão quando falamos superficialmente e irreverentemente de seu nome. O segundo tópico foi: tomamos o nome de Deus em vão quando professamos o seu nome, nos intitulamos cristãos e imitadores de Cristo, mas não vivemos de acordo com ele, não vivemos de acordo com o que professamos. Portanto, nós nos tornamos hipócritas e usamos o seu nome em vão. Tópico número 3. Tomamos o nome de Deus em vão quando usamos o seu nome em conversas ociosas, conversas frívolas.
E tópico número 4, tomamos o nome de Deus em vão quando o adoramos com nossos lábios, mas não com o nosso coração, não é um ato sincero, genuíno, é algo religioso, litúrgico, farisaico. E número 5, foi o último que a gente viu na última lição, tomamos o nome de Deus em vão quando oramos a Ele, mas não acreditamos nele. Mais uma atitude litúrgica, religiosa, que não procede do coração. E agora, prosseguindo para o tópico número 6, tomamos o nome de Deus em vão quando de alguma forma profanamos e abusamos de sua palavra. Nós vamos ficar um tempo aqui agora neste tópico, porque há muita coisa a ser comentada. E eu já quero começar de cara lendo um comentário de introdução do Thomas Watson. A palavra de Deus é profanada, em geral, quando homens profanos se intrometem nela. É impróprio para um homem mau falar de coisas santas, da providência de Deus e dos decretos de Deus e do céu. Foi muito desagradável para Cristo ouvir o diabo citar as Escrituras. Está escrito. Ele está citando aquela referência quando Jesus estava sendo tentado no deserto e Satanás usou a palavra de Deus, ou tentou usar a palavra de Deus para confundir Jesus, mas foi, obviamente, com muito sucesso refutado. Ouvir um homem perverso que se afunda no pecado falar de Deus e da religião é muito ofensivo a Deus. Está tomando o seu nome em vão. Ele diz mais: quando a palavra de Deus está na boca de um bêbado, é como uma pérola pendurada em um porco. Segundo a lei, os lábios do leproso deveriam ser cobertos. Levítico 13, 45. Os lábios de um ministro profano e bêbado devem ser cobertos. Ele é incapaz de falar a palavra de Deus, porque toma seu nome em vão. Então aqui ele está falando sobre pessoas que se intrometem numa vocação que elas não são chamadas. Muitos são sequer chamados para estar no banco de uma igreja, no entanto estão no púlpito, aspas, ensinando, fecha aspas. E Thomas Watson começa falando sobre isso, e a princípio me vem à mente aqui pessoas que não são capacitadas, que estão ministrando ou tentando ministrar o Evangelho. Muitas delas talvez até bem intencionadas aos olhos humanos, aos seus próprios olhos, porque elas estão equivocadas, muitas delas são hereges, muitas delas estão até perdidas, mas como eu disse na última lição, eles não sabem disso. Pessoas que até mesmo não venceram determinados pecados, ou que ainda vivem na prática deliberada do pecado, estão no púlpito, tomando a palavra de Deus em vão, utilizando a palavra de Deus. E aqui ele traz essa expressão, quão profano é, comparando que quão profano deve ter sido para Cristo, quão nojento, desagradável deve ter sido para Cristo, o próprio verbo encarnado, ouvir da boca de Satanás ele usando, está escrito, usando a palavra para tentar fazer com que Cristo pecasse, para que Cristo desobedecesse ao Pai. Então assim, da mesma forma, Deus vê pessoas que não são tementes a Deus, que não são chamadas, utilizando a palavra de Deus para os seus próprios prazeres, para os seus próprios projetos egoístas e que não querem agradar a Deus, elas querem agradar a si próprias, a placa de suas denominações, os seus ministérios e, como vamos ver aqui mais adiante, outros usam a própria palavra para justificar até mesmo os seus pecados. Ok? Então vamos ver 4 exemplos mais detalhadamente segundo o Sr. Watson. Ok? Vamos ver 4 tópicos dentro do tópico número 6. Tópico número 1. Pessoas que falam com desdém da palavra de Deus. Vejamos o que a palavra do Senhor diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os falsos mestres, eles concluíram aqui nessa passagem onde Pedro está
explicando e refutando, nós vamos ver adiante, os falsos mestres concluíram, os falsos mestres daquele tempo concluíram que Cristo nunca retornaria. Portanto, na visão equívoca deles, era uma perca de tempo esperar a volta de Cristo. Então nós não deveríamos nos preocupar com o juízo vindouro, com a ira de Deus, com o julgamento. Ficar vigiando para quê? Porque Deus nunca, segundo eles, havia feito isso antes, em toda a história. E sempre há quem diga, segundo aqui as palavras do Dr. Watson, aspas, vemos as coisas seguirem seu curso e continuarem como eram, desde a criação. Assim, eles falam com desprezo das Escrituras e tomam o nome de Deus em vão. Se a sentença não for executada rapidamente, os homens zombam e escarnecem. Mas preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Ele está citando aqui no final, Provérbios capítulo 19, versículo 29. Antes de irmos para Pedro refutando os falsos profetas, deixa apenas comentar uma coisa. Deus, muitas vezes, ele não traz um juízo imediato contra o ímpio, contra o impenitente, contra até mesmo aqueles que usam o seu nome em vão. Entre os 10 mandamentos, um dos mais graves. E por que ele não faz isso? Por sua misericórdia, a fim de que muitos se arrependam. Todavia, essa misericórdia, haverá um tempo que ela será interrompida. E como eu sempre digo aqui, o trono de graça e misericórdia será substituído por um trono de juízo, justiça, e ira. Então, muitas vezes, quando Deus tarda aos nossos olhos a trazer disciplina, juízo a um impenitente, nós mesmos tendemos a indagarmos a Deus. Mas como o Senhor pode permitir isso, Senhor? Quantas vezes pessoas ao nosso redor, no cotidiano, que são ímpias, impuras, que usam o nome de Deus em vão de todas as maneiras possíveis, conforme vamos ver aqui, mas que parecem não ser disciplinadas. E pelo contrário, parece que tudo dá certo para elas. Mas essa misericórdia será trocada por juízo, por justiça, por ira. E aquele que não estiver revestido com a justiça de Cristo, lavado com o seu sangue, será incinerado, fulminado por essa ira. Então, se estribando, confiando nisso, que Deus tarda em trazer juízo e por isso o juízo nunca vai vir, e segundo aqui esses falsos profetas dos tempos de Pedro, dos apóstolos, segundo eles, nunca tinha vindo o juízo em toda a história. Então, isso é uma boa desculpa, um bom alívio para a consciência, a fim de viver segundo suas próprias concupiscências, segundo a religião do jeito que lhe agrada, seguindo deuses que você não precisa prestar contas morais para esses deuses, você não precisa prestar conta a eles, não tem uma lei, não tem uma regra, você barganha com eles, você compra eles e está tudo certo, e você se exibe, como diz o Dr. Peter Masters, você se exibe ao revesti-los em imagens, ostentação. Isso era o que acontecia com os ídolos antigos. Hoje em dia, os ídolos modernos, como o próprio Dr. Peter Masters, e eu até te convido a assistir a exposição dele lá, Romanos capítulo 1, aqui no canal. Se você não está vendo, não perca tempo e vai lá assistir depois. O ídolo moderno é a evolução, o evolucionismo, o ateísmo. Não existe Deus, não há um Criador, todas as coisas evoluíram sozinhas por acaso. Enfim, confiando nisso, que Deus tarda e que suponhamos que Deus nunca vai vir, porque ele não vem, então nunca teve e nunca vai ter juízo. Eles continuam usando a palavra de Deus de qualquer maneira, vivendo de qualquer maneira. E isso é muito sério. Mas Pedro refutou esses falsos profetas, como é muito fácil refutar os falsos profetas do nosso tempo. Pedro refutou imediatamente nos versículos seguintes ao versículo 4.
onde ele diz o seguinte: porque deliberadamente, ou seja, consciente, porque se deleitam nisso, esquecem que de longo tempo, eles fingem que esquecem, que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. O que é isso? Pedro aqui está se referindo à criação do mundo, desde a criação do mundo até o dilúvio, quando Deus trouxe juízo sobre a terra. Ok? Portanto, ele está esfregando na cara dos falsos mestres que diziam que nunca tinha visto, Deus nunca tinha trazido juízo para a terra. Já traz uma prova. Primeiro, Deus formou todas as coisas através das águas. Segundo, até os dias de Noé, quando as próprias águas inundaram todas as coisas como juízo sobre aquela sociedade. E assim será, como nos dias de Noé, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos e devemos aguardar a volta de Cristo em juízo, sim. Segundo tópico do tópico 6. Pessoas que falam, quem fala zombeteiramente, brincando ou zoando, como diz aí o linguajar moderno. Esses são aqueles que se divertem e brincam com as Escrituras. Isso é o mesmo que brincar com fogo. Vamos ler um comentário, mais um comentário do Dr. Watson. Brincar com as Escrituras mostra um coração muito profano. Alguns preferem perder suas almas a perder suas piadas. Esses são culpados de tomar o nome de Deus em vão. Vamos ver agora um comentário do Dr. Steven Lawson. O púlpito não é lugar para comediantes. Céu e inferno não são uma piada. Então, a gente vê muito, principalmente aqui no Brasil, pessoas transformando o culto num verdadeiro picadeiro. Piadas, utilizando as Escrituras para fazer piada, para atrair os ouvintes, a atenção dos ouvintes. Porque quem não gosta de sorrir? Quem não gosta de dar boas gargalhadas? E num contexto comum, não tem nada demais você assistir uma comédia, desde que não haja imoralidade e não vá ofender a nossa fé. Não vejo problema algum em você assistir uma comédia. Eu geralmente não perco tempo com esse tipo de coisa porque eu prefiro investir o meu tempo com coisas sagradas, santas, teológicas, etc. Mas não é pecado em si. Agora, quando eu pego a comédia e eu levo para dentro do culto, para o púlpito, e eu utilizo a palavra de Deus para fazer piada, para fazer os outros darem gargalhadas, eu estou ferindo o terceiro mandamento. Eu estou usando o nome de Deus em vão. Por mais que tudo tenha sentido, mas o que o pregador faz através das gargalhadas faz sentido na minha vida. Não importa, ele está utilizando o nome de Deus em vão. Porque como o Dr. Steven Lawson bem diz, o púlpito não é lugar para comediantes. Por quê? Porque céu e inferno não são uma piada. Tópico número 3 do tópico número 6, segundo o Sr. Watson. Pessoas que usam as Escrituras para aprovar qualquer pecado. A palavra de Deus, ela deve trabalhar para suprimir o pecado. Ok? A lei, ela nos conduz a Deus, a Cristo, por Cristo. E a lei, ela nos mostra, ela nos fere, ela exibe a nossa pecaminosidade, a nossa miserabilidade. Ela nos fere e nos conduz até Cristo. Para depois Cristo, através da sua palavra, do Evangelho, das boas novas e do seu Espírito Santo, derramar o óleo precioso sobre nós, curando essas feridas causadas pelo próprio Deus. Ele causa a ferida, nos levando a nos arrepender. E depois o próprio Evangelho, com o óleo precioso do Evangelho derramado sobre nós, o próprio Deus cura essa ferida. Então, o papel da palavra de Deus, em seu contexto, é trabalhar para suprimir o pecado, para nos mostrar que aquilo é errado.
e até mesmo, muitas vezes, para nos proteger. Não para nos prender, mas para nos proteger. Ok? E não o contrário. Por exemplo, quando alguém é repreendido de alguma coisa, qualquer coisa, imagina aí. Mas essa pessoa ela nem sequer considera a repreensão. Aí ela vai ainda, para piorar a situação dela, ela usa as escrituras de uma maneira vã e fora do contexto daquele texto, que ela retira o versículo, para justificar o seu erro. É isso que o Dr. Watson está fazendo aqui, está tratando aqui nesse terceiro tópico. Portanto, tal pessoa justifica o seu erro ou tenta justificar o seu pecado, o seu erro, a sua agressão e etc., cometendo mais erros, ferindo o terceiro mandamento. Então, se nós, por exemplo, repreendemos alguém que comete o pecado da avareza, que é avarento, que ama o dinheiro, e o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando você pega, por exemplo, e repreende uma pessoa que é avarenta, que ama o dinheiro, aí esse alguém, por exemplo, usando as escrituras para se justificar a sua avareza, pode dizer o seguinte: ah, Diego, mas Deus não mandou o homem comer do suor do seu rosto? Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás. Ou outra desculpa: a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que infiel. Se eu não prover para minha família, eu estou sendo infiel, não estou cuidando da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais e etc. Ou a pessoa que negligencia o tempo e o cuidado com a família, com a desculpa de estar fazendo a obra de Deus, não só trabalhando, mas fazendo a obra de Deus, como usam aí no linguajar comum. Como diz o Paul Washer, você está desobedecendo uma ordem de Deus com a desculpa de estar obedecendo uma outra ordem de Deus. Ou seja, você está chamando Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você está chamando a vontade de Deus, você está chamando o próprio Deus de mentiroso. Ou falando que a sua vontade não é perfeita, boa, é agradável, boa, perfeita. Por quê? Porque você negligencia a sua família com a desculpa que está fazendo a obra de Deus. E muitas vezes essas pessoas que fazem isso e dão essa desculpa, elas estão fazendo a obra, entre aspas, de Deus em uma congregação que não é a obra de Deus. Então é uma contradição completa, literalmente. Mas vamos lá, de modos gerais, a desculpa é: eu estou fazendo a obra de Deus, por isso eu não tenho tempo para minha família, para minha esposa, para meus filhos, para o meu cachorro, o que seja. Não tem tempo. Porque Deus manda eu fazer a obra de Deus, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Manda eu ser um missionário, eu tenho essa vocação, me dê essa vocação. Então você está desobedecendo uma ordem para obedecer outra? Ou você está negligenciando a sua família por causa de uma ordem que do suor do teu rosto o homem comerá, viverá. Aí você tem que trabalhar, porque aí você negligencia a família porque você tem que trabalhar. Não, irmão, está tudo errado, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. Eu já vi casos de casamento que se sustentou de fachada. Por quê? Porque o marido largava, abandonava a esposa, ia em casa mal para dormir. Mal para dormir. E eu já vi casos de casamento que o casamento acabou, terminou em traição e, obviamente, consequentemente, terminou com o divórcio. Isso é muito sério. Pessoas com a desculpa: estou fazendo a obra de Deus. Usando a palavra de Deus para justificar um erro. Por isso que eu negligenciei a minha esposa. Por isso que a minha esposa fica trancada em casa sozinha. Ela me liga, eu não atendo. Ela manda mensagem, eu não respondo. Eu saio de casa, eu nem falo para ela para onde que eu estou indo. Eu conheço gente que trata a esposa assim, como uma escrava. Como uma escrava. Que ela tem que ficar calada em tudo. Ela tem que ser submissa, né? Afinal de contas, ela tem que ser submissa. Tirando textos do seu contexto para fazer jus do seu machismo, vamos dizer assim, ou do seu autoritarismo. A mulher não pode dar palpite em nada em casa. Então, tirando textos fora de contexto para justificar
para justificar os seus erros, ou seja, cometendo mais erros. Então, é casamento que acaba porque negligenciou a família. Outros se sustentam, mas de modo infeliz, de fachada. Esposas abandonadas, porque o cara está fazendo a obra de Deus, ou porque o cara está trabalhando para prover, porque Deus manda prover. Filhos negligenciados, esposas abandonadas, e etc. Irmãos, às vezes é melhor comer só um pão com manteiga de manhã do que ter o pão com manteiga, o presunto, a mussarela, mas eu ter 1 hora a mais que os meus filhos, se é que vocês estão me entendendo. Às vezes é melhor ter o suficiente, mas ter um tempo com a sua família. É isso que Deus está nos chamando, ao equilíbrio. Aí a pessoa é repreendida, ela usa o texto fora de contexto para justificar o erro dela. Eu sei que a gente saiu um pouco aqui do objetivo, do tópico, mas foi só para ilustrar formas que as pessoas usam a palavra de Deus em vão. Acredito que seja útil ter tocado nestes pontos. Então, agora, é verdade que Deus nos ordenou, sim, Ele nos ordenou que nos esforçássemos na nossa vocação, seja um trabalho no meio secular ou seja um trabalho no meio eclesiástico, como um pastor, um presbítero, um ancião, um obreiro e etc. Sim, mas nós não podemos machucar os outros, o próximo, a nossa família. Eu, em tempo de ignorância, logo no início da minha conversão, eu cometia muitos erros assim. Às vezes ficava muito tempo sem procurar a família. E isso está errado. Por quê? Na ignorância, porque a gente é ensinado errado por essas pessoas que estão no erro. Mas pela misericórdia de Deus, Ele revela a verdade a nós, aqueles que são seus, e nos dá a oportunidade de, com humildade, a gente rever os nossos erros e nos corrigirmos. Mas essas pessoas obstinadas, elas não mudam. Elas ainda usam a palavra de Deus, cometendo mais obstinações com a palavra para justificar suas obstinações. Mas sim, é verdade que devemos nos esforçar, mas sem machucar o próximo, sem ferir a lei de Deus. Ele nos ordenou que provêssemos para a família, principalmente os homens, sim, mas não através de opressão, do desamparo. A esposa precisa de cuidado, os filhos precisam de atenção. Então ele nos diz, Deus nos diz, sim, do suor do teu rosto comerá o homem. Então ele nos diz para cuidarmos do nosso sustento, provermos. Sim. A própria Bíblia diz, vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Se você não trabalhar, meu irmão, você vai morrer de fome. Mas precisa haver um equilíbrio. Pessoas avarentas, gananciosas, que sempre querem mais, nunca estão contentes, satisfeitas. Não são como o apóstolo Paulo, que na miséria, no pior momento de sua vida, disse: o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. E ele estava contente. Eu sei em quem tenho crido. Na verdade foi Deus que falou, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, nitidamente avançando o reino de Deus. Passava dificuldade, frio, nudez, espancamento, perseguição, calúnia, fofoca, tapa na cara, cuspe. Estava feliz, completo, porque estava fazendo a vontade de Deus com equilíbrio. Era aquilo que ele foi chamado. Porque Deus proverá o que for necessário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele nos diz para cuidarmos do nosso sustento, mas não para negligenciarmos, por exemplo, a nossa família, a igreja, a nossa alma. Outro exemplo, já viram aquelas pessoas que dizem: eu não tenho tempo de orar, ler a Bíblia, estudar teologia, ir na escola bíblica dominical, eu não tenho tempo de ir no culto de oração, eu não tenho tempo de congregar. Por que você não tem tempo? Me diz. Porque eu tenho que trabalhar. Eu trabalho muito, eu estudo, eu tenho que me profissionalizar. E ela negligencia os meios de graça que foram deixados para nossa edificação, para não cairmos em pecado, para nos santificarmos, para crescermos em graça. Então, ela negligencia os meios de graça com a desculpa que tem que trabalhar,
com a desculpa que tem que estudar. Não, eu tenho que chegar no topo da minha profissão, eu tenho que chegar no topo, eu tenho que ser o melhor aluno da faculdade. Não, eu não posso, eu tenho que desdobrar. E a pessoa ela vai negligenciando os meios de graça, negligenciando o compromisso, onde trata-se... É tão egoísmo isso, porque trata-se não só dos outros, mas de si próprio, da sua própria alma. A pessoa negligencia a sua própria alma por amor à avareza, à ostentação, por querer ter fama, aplausos do mundo. E Deus está nos dizendo que está errado. E aí a pessoa ainda usa versos fora de contexto para tentar justificar. Percebe por que nós somos crentes? A nossa geração é uma geração de crente fraco, frio, insensível ao pecado, insensível à voz de Deus. Porque não ora, negligencia os meios de graça. Jesus nos ordenou, é uma ordem, não é um pedido, se você quiser, não. Ele nos ordenou, não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Mas o que ele ordenou? Que acumulássemos tesouro no céu e não na terra. Mateus 6:20. Além do mais, se nós conseguirmos mais do que nós precisamos para viver, de repente através de uma herança, de repente através de, sei lá, você é promovido no seu emprego, você está ganhando mais do que você precisa. Não é para o seu bel prazer, para você ficar milionário gastando dinheiro, jogando aviãozinho de nota de dinheiro igual o Silvio Santos pro povo, não, irmão. Se acontecer de você, por um acaso, ter uma vida mais confortável, ter mais, Deus permitiu e proveu que isso chegasse até a sua mão com um propósito. Para que você fosse generoso com aqueles que não têm o que você tem. Com aqueles que têm falta, que não têm nem sequer o básico. Para você ser generoso com a obra de Deus, com as missões. Onde há missionários nas extremidades da terra, em países hostis à fé cristã, onde o evangelho não chegaria de outra maneira. Pessoas que vivem na selva, descendo no fundo do poço. E Deus está te chamando para segurar a corda. E você, que tem condições, deve ajudar o próximo ao seu derredor, as missões sérias, né? Não aqueles que se intitulam missionários e que nunca puseram um pé no chão na terra. Então, além disso, se nós conseguirmos algo a mais do que precisamos, é com esses propósitos. É importante falar sobre isso. Porque aqueles que amam o dinheiro, eles vão usar toda forma para justificar suas aberrações, o seu amor ao dinheiro. Então, usarmos as Escrituras para justificar os nossos erros, os nossos pecados, os nossos equívocos quanto à palavra, os pecados contra a palavra, é uma grande profanação contra a palavra, contra o próprio Deus vivo. É tomar o seu nome em vão. Outro exemplo, ainda aqui no tópico 3, que nós podemos usar se alguém, por exemplo, é muito nervoso, o cara é nervoso, sabe aquela pessoa que é nervosa? Que se indigna e tal, pá. Aquela pessoa irada, nervosa, explosiva. Se esse tipo de pessoa for repreendido, por exemplo, ele vai tentar justificar com a palavra. Por exemplo, lá em Efésios 4:26 diz assim, ó: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí a pessoa vai usar isso aqui para justificar os atos de grosseria dela, de ira injustificável, etc. Vejamos a resposta do Dr. Watson. Aspas. É verdade que a ira é boa quando misturada com zelo santo, ou seja, zelo pela palavra de Deus e pela justiça. Quando vemos injustiças, nos indignamos. Essa ira misturada com o zelo santo, ela é boa. Mas vamos continuar o comentário dele. Ele prossegue. A ira não é pecado, quando é uma ira contra o pecado. Entende? Vou repetir. A ira não é pecado, quando é uma ira contra o pecado. Então nós precisamos odiar o nosso pecado. Ter ódio dele. É ódio. Ódio de quem prega mentira, de quem vive na mentira, quem fala mentira, quem vive no pecado. Precisa ter ódio do pecado. Mas pecar com raiva
Falar inadvertidamente com os lábios é ter a língua queimada no inferno. Usar a Escritura para defender qualquer pecado é profaná-la e tomar o nome de Deus em vão. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Pecar com raiva, falar inadvertidamente com os lábios é ter a língua queimada no inferno. Vamos ver. O tempo está voando. Vamos ver mais um tópico último. Nós estamos no tópico 6 das unidades que o Dr. Watson separou. Dentro do tópico 6, hoje eu trouxe aqui 4 tópicos. Vimos 3, vamos para o tópico número 4. Que adulteram a palavra e a distorcem no sentido errado. É basicamente o que já falamos até aqui, mas vamos ver alguns exemplos. Vamos falar não apenas agora de erros e equívocos, mas vamos falar propriamente de hereges e heresias. A definição do Sr. Watson para os hereges é a seguinte, abro aspas. São pessoas que colocam o próprio brilho delas nas Escrituras e fazem com que a Bíblia fale o que o Espírito Santo nunca quis dizer. Como, por exemplo, quando eles expõem alguns textos que trazem significados figurativos, literalmente. Ou seja, o texto traz um significado ilustrativo, figurativo. Aí o herege, o falso profeta, vai lá e pega e aplica aquele texto literalmente. Literal. Assim eram os fariseus. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que o Dr. Watson está falando aqui. Deus disse na lei, Deuteronômio 6, 8, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Está falando da lei. Lá em Deuteronômio 6, deu a lei, o mandamento, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, mente e força. Então nós devemos guardar essa lei. Atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. É o que Deus está falando. Mas eles interpretaram, e alguns ainda interpretam hoje, literalmente. Então eles utilizam 2 pergaminhos, 2 rolinhos, onde eles escreveram a lei nesses rolinhos, e colocam um desses rolinhos em seus braços esquerdo, no braço esquerdo, e o outro coloca aqui, entre a sobrancelha, na testa. Isso é uma cultura judaica, por exemplo. E assim eles distorceram o texto da Escritura e tomaram o nome de Deus em vão. O objetivo, como eu disse, desse texto, em Deuteronômio 6,8, é para ser entendido espiritualmente. A ideia é que medite na lei de Deus. Coloque a lei de Deus em prática na sua vida. Não é para você amarrar ela, pôr um crucifixo, um negócio na testa, amarrar, pregar. Não. É para você tomar ela espiritualmente. Eles levam ela literalmente. Outro exemplo, vejamos. A católica romana utiliza o trecho este é o meu corpo, Jesus, quando ceiou, na última ceia, a última refeição com seus discípulos, ele diz, este é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Aí a católica romana pega este é o meu corpo no sentido literal, como se durante o ato, no caso nós evangélicos, durante o ato da Santa Ceia, para eles lá a hóstia, ou no nosso caso o pão, para eles é como se fosse literalmente o corpo de Cristo materializado naquele pedacinho de pão ou aquela hóstia que eles estão pondo na boca. Para eles é literal. Ou seja, usando o nome de Deus em vão. Pegando o texto fora de contexto. Assumindo uma forma que o texto não significa. Heresia. Vamos para mais um exemplo, só que agora o oposto. Quando Cristo disse para Pedro, lá em Lucas 5, versículo 4, faze-te ao largo, ou na tradução da King James atualizada, para ficar mais claro para vocês, ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar.
Esse texto aqui foi falado em um sentido claro e literal, ok? O oposto do que a gente viu até agora nos exemplos. Claro e literal. É para literalmente eles pegarem o barco e irem para o mar, um local onde haja águas profundas, ok? Mas a Católica Romana vai e pega esse trecho num sentido místico e alegórico e diz: isso prova, dizem eles, que o Papa, que é, segundo eles, o sucessor de Pedro, se lançará para o mundo, para o mar, e conquistará o poder eclesiástico e político sobre as partes ocidentais do mundo. Aí o Sr. Watson diz, aspas, os papistas foram além do significado do texto, quando os homens se esforçam para distorcer a palavra para o sentido que lhes agrada. Eles profanam a palavra de Deus e tomam seu nome em vão. Então nós vimos aqui dois exemplos. O exemplo que quando o texto não é literal, eles assumem o texto literal, e vimos um exemplo de quando o texto é literal e eles assumem a forma mística. Então há várias maneiras de distorcerem e utilizarem textos fora de contexto para justificar suas heresias, ou criar novas heresias, ou justificar os seus pecados. Aqui nós vimos alguns exemplos do evangelicalismo antigo, a era papal, né, alguns séculos atrás. No evangelicalismo moderno, por exemplo, se a gente observar, nós vamos identificar um caminhão de distorções iguais a essas que a gente viu como exemplo, ou até piores. Ou até piores do que as praticadas pela Católica Romana. Ou até piores. Ou até piores. Pessoas pegando o contexto, falando que você tem que ser rico. Texto fora de contexto. O camarada vai lá em Jeremias, pega. Pois eu tenho pensamento sobre vós de paz e não de morte, de prosperidade. Aí tem uma tradução que diz prosperidade. Aí ele pega aqui e fala que você tem que prosperar. Heresia. Texto fora de contexto. Ah, você não pode adoecer. Se você está doente é porque você não tem fé. Heresia. 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 Onde diz isso na Bíblia? Que se eu estou doente é porque eu não tenho fé? Onde diz isso? O paralítico no tanque de Betesda não teve fé. Jesus curou ele porque ele quis. Ele estava morto. Literalmente morto. Jesus chegou voluntariamente. Ele não tinha fé nenhuma. E curou. Porque quis. Porque quis. Enquanto outros já morreram. Homens muito mais piedosos, infinitamente mais do que eu e você, morreram enfermos. Timóteo tinha uma enfermidade séria no estômago, onde Paulo, em violência avental, como diz esses hereges modernos, ungido para ele ser curado, não. Paulo diz, acrescente no seu tratamento, além da água, um pouco de vinho para tratar sua enfermidade no estômago. Paulo, certa vez, deixou um companheiro numa cidade enfermo. Esqueci o nome dele aqui agora, me perdoem. É uma vergonha, eu tinha que ter anotado, esqueci. Mas aconteceu, esqueci o nome dele. Misericórdia. O próprio Paulo, segundo tudo indica, tinha um problema sério, além do seu espinho na carne, que talvez possa ser isso, um problema nas vistas. Eu não estou aqui fazendo apologia à enfermidade, mas a cura completa da enfermidade no corpo é na glória. É lá que a salvação é completa e não aqui. Então haverá sim pessoas piedosas, santas, que vão adoecer. Aí o camarada pega o texto e fala, não, você está doente porque você não tem fé, porque você é covarde, porque você está com medo. Heresia. Heresia. Se você identificar isso, sai desse lugar. Se você identificar isso, desliga a televisão, o rádio, o link na internet, sai. Close. Atos e rituais sincréticos, como vimos muito no segundo mandamento, pegando textos fora de contexto para fazer rituais, propósitos, campanhas sincréticas, místicas, hereges, estimulando a incredulidade do povo com essas blasfêmias em nome de Cristo. Aí o camarada vai lá no Antigo Testamento e pega
eventos extraordinários, eventos excepcionais para justificar o ritual de ficar dando volta dentro do salão da igreja, em fila. Já viu que essa igreja que faz procissão? Aí o camarada vai lá, não, porque nas muralhas de Jericó ficou dando volta, então também vamos dar volta na igreja. Pegando o texto fora de contexto. São atos excepcionais, onde o próprio Deus falou com aqueles servos diretamente. Não há nada nas Escrituras. Hoje Deus não fala. Não há essa revelação. Deus falou com Diego lá no Monte Sinai. Não existe isso hoje. O que há de ser revelado está revelado de Gênesis a Apocalipse. E de Gênesis a Apocalipse não há nada ordenando você ficar dando volta em procissão na rua, dentro do templo. Não há. Não há. Portanto, esse foi o tópico, a unidade número 6, enumerada pelo Dr. Watson, pecados contra o terceiro mandamento. Eu poderia falar uma série de coisas aqui, mas sinceramente, eu já não tenho mais nem estômago para ficar citando essas blasfêmias, essas heresias que a gente tem visto no evangelicalismo moderno. Me dá náusea, me faz mal. Estar no meio disso, dessa sociedade, é difícil. Que o Senhor possa nos capacitar de temor e respeito à sua palavra, pois a sua palavra é a autoridade. E que nós possamos estar contentes com o que a palavra de Deus é, pois ela é suficiente. Sola Escritura. E que possamos ter temor ao usarmos a palavra de Deus para evangelizar alguém, não só dos púlpitos, mas também você que é membro. Tenha cuidado. Tenha certeza quando você for falar em nome de Deus. Quando você fala de Cristo, fala de Deus, é como se fosse um embaixador, representando Cristo ali. Mas é para uma pessoa só. Diante daquela pessoa, você é um embaixador de Cristo. Imagina um embaixador dos Estados Unidos falando algo que é completamente contra a Constituição do seu país. Um embaixador do Brasil falando algo que é completamente contra a Constituição do seu país, do Brasil. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser punido. Ele vai cometer crime, ele vai estar sendo punido por isso. E se leis de homens são punidas, você acha mesmo que a lei do Deus vivo continuará sendo escarnecida para sempre, sem que haja juízo contra aqueles que a cometem? Se não, vejamos o versículo novamente, o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bem, eu espero que tenha sido útil e que todos nós possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque, embora a gente tente não usar o nome de Deus em vão, a gente vai sim, muitas vezes, involuntariamente até pecar e ferir esse mandamento. E só olhando para a cruz de Cristo, para o sacrifício do nosso Senhor, nós podemos ter esperança. Porque se chegarmos com a nossa justiça própria diante de Deus naquele dia, no dia do juízo, onde os bodes serão separados das ovelhas, as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, certamente estaremos do lado do joio, certamente estaremos do lado dos bodes, sem a justiça de Cristo. Ok? Tenha uma excelente semana, espero que tenha sido útil. Fiquem com Deus. Tchau.